Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. Segundo Reis 5, verso 1. Naamã, quem? Isso, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou então a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Vamos orar? Pai, nós vamos agora ouvir a tua palavra. Ministra em nosso coração a porção que necessitamos nesta noite. Essa casa é a sua casa, Senhor. O nosso coração é o teu coração. Então fica à vontade para ministrar, para falar. Meu Deus, na nossa casa, a gente não precisa forçar a porta. Temos a chave e ela abre facilmente. Assim são as tuas casas. Por isso eu quero pedir agora, sem força, sem violência, mas pelo teu Espírito, vai abrindo os corações. Vai destrancando, vai tirando as resistências da nossa alma, para que absorvamos a tua palavra por completo. De sorte que ela faça parte de nós, Senhor. Que ela mude o nosso comportamento. Que ela tenha o poder, Senhor, de mudar o nosso destino e o destino de outros, que através de nós serão alcançados por esta mesma semente que hoje é lançada. Prepara os solos, abençoa esta ministração. Eu entrego nas tuas santas mãos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje eu quero falar sobre milagre. Hoje eu quero falar sobre transformação. Você sabia que o nosso Deus é um Deus que transforma destino? Quantos aqui sabem disso? É um Deus que transforma destino. É um Deus que muda a rota. É aquela história que tem tudo para dar errado. Você conhece ela? Você conhece aquela história que tem tudo para dar errado? Tudo para dar errado, irmãos. Tudo. E de repente o Senhor intervém com a sua mão e muda o curso. É disso que eu quero falar nesta noite. E para falar sobre isso, para falar sobre mudança de curso, para falar sobre milagres extraordinários, que melhor exemplo do que a cura do leproso Naamã? Eu não vou ler o texto todo. Você, se quiser em casa, separa aí e durante a semana, né? Releia o capítulo todo, vai ser uma leitura muito agradável para você, vai te edificar muito. Mas nos é suficiente aqui essa primeira introdução. Você viu que Naamã, a Bíblia começa a apresentar algumas características dele. Bota o versículo 1 aqui de novo para mim. 2 Reis 5, 1. Você vê que a Bíblia começa apresentando ele como o seu cargo, né? Ele era o comandante do exército do rei da Síria. O que significa? A Síria, na época do reino de Israel, antigamente, era uma grande potência militar, né? E Israel ali era aquele povo muito pequeno vizinho à Síria. Nós podemos comparar a Síria ali como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Uma nação bélica, poderosa em primeiro lugar. Então a Síria era naquele contexto a nação mais forte daquele lugar. E o rei, né, que dominava tudo, a segunda pessoa abaixo do rei, sem dúvida alguma, era o general, né? Então nós podemos entender aqui que Naamã, ele era a mão do rei. Ele era o conselheiro principal. Ele era o segundo no comando de toda a Síria. Era um homem poderosíssimo. E não somente isso, ele não tinha só o cargo. Dar cargo é tranquilo, você bota a pessoa lá. Mas ele não tinha só o cargo, ele também tinha respeito e honra do próprio rei. É interessante isso, né? Porque é comum um rei ter respeito e honra.
Mas não só o rei tinha respeito e honra, como o rei considerava muito Naamã. O respeitava muito, provavelmente por causa da sua história. Naamã era um homem guerreiro, Naamã era um homem diferenciado. Inclusive a Bíblia diz que até o Senhor chegou a usar Naamã. Isso mesmo, né? Por meio de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Então ele era um homem afamado, ele tinha um contexto, ele tinha uma coisa interessante. Mas aí depois de tudo isso, toda essa apresentação, todo esse currículo, vem o mais, né? O mais que estraga tudo. Vem o mais. Contudo, entretanto, apesar de tudo isso, esse homem era leproso. Né? Você já deve ter ouvido falar da lepra, você já conhece a lepra. A lepra é uma doença maldita, né? Uma doença misericórdia. E é interessante que a lepra ficou tão estigmatizada, né? Que até hoje mudaram o nome dela. Não se chama mais lepra, né? Se chama hanseníase, mas é a mesma enfermidade. A lepra era a morte do tecido, irmãos. A morte da tua pele. Olha que coisa interessante, você estava vivo, mas o teu corpo começava a morrer antes de você. Você acredita nisso? Ia morrendo, irmãos. O tecido, a pele sobre o seu corpo ia apodrecendo vivo. Você já imaginou uma pessoa entrando em decomposição estando viva? Pois é, começava a morrer as extremidades, o corpo, e ia morrendo mesmo. Então a pessoa ia se deformando, se desfazendo. É por isso que a lepra, né, ela acabou sendo estigmatizada, ela ficou sendo associada como o pecado. Porque é o que o pecado faz conosco. Ele nos deforma, ele nos mata, apesar de estarmos vivos. Então Naamã, ele era um homem leproso, um homem enfermo. Hoje, a lepra, ela tem cura, ela tem tratamento, mas naquela época não. Né? Naquela época não. Além da pessoa não ter cura, não ter tratamento, era muito comum você pegar os leprosos e afastá-los, tirá-los da sociedade. Eles tinham que viver em comunidades, né, chamadas leprosários, que eram aldeias, cidades só de leprosos. Por quê? Porque a lepra é contagiosa. Então as pessoas que viviam ali tinham uma vida muito miserável, muito triste, e não tinha expectativa nenhuma. Além de perder todo o contato social, só esperava a morte, né? E às vezes a pessoa ficava anos naquele estado. Pastor, mas pelo que o senhor está lendo aqui, Naamã era comandante, mesmo leproso, tinha o respeito do rei, continuava frequentando. Ele não se isolou? Provavelmente não. Né? Provavelmente, por ser um homem rico, poderoso, do status, do histórico dele, talvez abriram uma exceção. Mas é certo que ele não tinha uma vida normal como de todos, né? Você já deve ter visto em filmes, você já deve ter visto em algum livro, né? Quando os pobres ficavam leprosos, vai para o leprosário, era descartado. Quando os ricos ficavam leprosos, eles usavam máscaras, né? Eles usavam roupas, perfumes, eles se escondiam, né? Ele era tolerado, mas não era aceito. Enfim, era uma vida muito triste. E aí o texto vai continuando, né? E nos mostra que tropas de Israel, tropas da Síria invadiram Israel e capturaram ali algumas pessoas. E uma menina israelita foi levada e acabou tendo que parar para trabalhar na casa de Naamã. Ela ficou escrava. E ali escrava, né? Ela, chegando naquele contexto, viu um patrão dela ali, o senhor dela naquela situação, e me chama muita atenção que essa menina chega para a senhora dela e diz: olha, se o meu senhor estivesse em Samaria, o bicho ia pegar, o negócio ia ficar estreito. Porque lá tem um profeta, terra. É mesmo? Tem. De Deus, Deus purinho na terra. Ia resolver isso assim, ó. Aí a mulher vai lá e fala com o marido, ó, tem uma menina aí que ela veio lá do Reteté, lá de Caxias, falou que tem uma igreja lá em Vila Rosário, que o fogo pega, o povo é de oração, jejua 30 dias, pode ir lá num culto de terça-feira que você vai ser curado, né? A esposa virou para o marido e falou, ela disse que tem um profeta em Samaria que resolve. Irmãos, e a verdade é a seguinte, né? A pessoa quando está doente, você fala que tem um negócio que cura, acabou. Né? Inclusive Satanás falou isso, pele por pele. Tudo que o homem tem, dará pela sua saúde. Está escrito em Jó, e foi Satanás que disse, e é verdade. Né? Quando você está doente, irmão, passa a urina de vaca, a pessoa passa. Já viu isso? Toma esse remédio, toma esse banho, a pessoa toma. O que você falar? Quando a pessoa está doente, ela faz qualquer coisa para ser curada. E ali Naamã, ele foi para Samaria, né? Aí acontece um contexto ali que não convém.
não dá tempo da gente falar a situação do rei de Israel, etc. Eu sei que de fato ele consegue chegar em Samaria, chega na casa do profeta Eliseu, e o profeta nem recebe ele. Nem recebe. Ele chega com a comitiva, com o exército, com o camelo, com o dinheiro, com tudo. Ele era um homem muito poderoso, mas o profeta nem sai de casa para receber. Lá da casa do profeta vem correndo um garoto de recado e diz: ó, o meu senhor está lá dentro, falou que se você quiser ser curado, você vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignadíssimo. Ele ficou revoltadíssimo. Primeiro porque ele era um homem importante, ele estava acostumado a pompa, a cerimônia, a ritual. Como é que se recebe, né, um chefe de estado desse, mandando um garoto de recado? O profeta nem sequer veio até mim. Eu achei que o profeta ia botar a mão, falar umas palavras, cair um raio, dar uma dança, fazer um mistério. Aí Naamã voltou para casa, chateado. Falou: tem rio muito melhor onde eu moro, vou mergulhar nesse rio porcaria aqui. Aí um servo, né, chegou para Naamã e falou: meu senhor, me desculpa a ousadia, né? Por favor, pô, a gente já veio de tão longe, cara. O rio está aqui do lado, pelo amor de Deus, cara. O cara te mandou você dar um mergulho. Se mandasse fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Quanto mais o mergulho, vai lá e prova, pelo menos. Aí Naamã, é mesmo, né? Já estou aqui, então vou fazer o quê? Vamos embora. E ali ele mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez, quando ele levanta, totalmente limpo, curado, restaurado. A Bíblia diz que a pele dele estava de um bebê. Olha que coisa linda, né? Pastor, se eu for para Israel hoje, dar uns 7 mergulhos lá, rejuvenesce, tira a ruga, tira os pés de galinha, tira o cabelo branco. Não sei, é sua fé. Vai lá, se você crê, vai para Israel e dá uns mergulhos lá. Mas com Naamã funcionou, né? E depois Naamã retorna e ele declara: só existe Deus em Israel. E ele se torna servo do Deus vivo mesmo, e a partir daquele momento ele não larga mais, né? Ele mudou a vida dele. Então, irmãos, é uma história muito linda, é uma história muito bonita, é uma história de milagre, é uma história do poder de Deus. Mas qual foi o instrumento responsável por toda essa mudança? Quando a gente olha essa história, a gente vê vários personagens grandes, importantes. Tem Naamã, tem o rei da Síria, tem o rei de Israel, tem o próprio profeta Eliseu, né? Que são os que nos chamam mais a atenção. É como uma peça de teatro onde tem os personagens principais. Como um relógio. Na aula da escola bíblica passada, as irmãs tiveram que fazer aqui um relógio, não é isso? E você olha um relógio, não esses digitais, mas olha aqueles relógios analógicos, aquele relógio antigo, né? De peças. Quem já abriu um relógio daquele? Pastor, eu já abri. E vi, né, que quando a gente abre aquele relógio antigo, aquele despertador da vovó, quem lembra aquele despertador da vovó, né? Se abrir aquele despertador cheio de pecinha lá dentro. Algumas peças grandes, outras peças miúdas, outras peças tão pequenininhas, delicadas. Pois é, meu irmão. Faz o seguinte, retira aquelas peças, limpa e tenta montar de novo. Mas quando você montar, não bota aquela pecinha pequena, não. Quando você for montar de novo, né? Toma muito cuidado com as peças grandes, bonitas, coloca todas elas no lugar, mas essas pequenininhas descarta. Descarta para você ver se o teu relógio vai funcionar. Não funciona. Não funciona. Você tem ali um relógio, várias engrenagens, grandes, pequenas, diferentes, mas cada uma ali tem a sua função. Essa história que eu contei para vocês é exatamente a mesma coisa. Para que pudesse acontecer um milagre na vida daquele homem. Para que pudesse ocorrer uma mudança na história daquele homem, e o nome do Senhor ser glorificado, Deus usou várias engrenagens, Deus usou várias peças. É assim que Deus vai fazendo, querido. A gente acha que é a gente que está fazendo a obra, não é a gente, não é o Senhor que está trabalhando. É Deus que faz a obra. O apóstolo Paulo diz que é Ele que faz o querer e o efetuar. Nessa hora que eu posso dizer como profeta, Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está trabalhando nesse bairro, Deus está fazendo uma obra em nós, Deus está mudando o contexto. Mas para que isso venha a brotar, aparecer, crescer e executar, Ele usa várias peças diferentes, com peso, notoriedade, responsabilidade diferente, mas todas importantes. E nesse milagre aqui, existe uma pecinha minúscula, pequena, muito delicada, quase que passa desapercebida. Mas se não fosse ela, nada teria acontecido. E de quem é que eu estou falando? De quem? De quem? De quem? Da menina. Dessa menina. Quem se importa com a menina, irmão? Quem dá ideia para uma menina?
Escrava, coitada, ainda por cima. Mas foi essa menina o start. Quem está entendendo isso? Foi essa menina que, por causa da atitude dela, desencadeou todo um milagre, uma mudança na vida de uma família, talvez na vida até de uma nação. Me chama a atenção como essa menina foi um instrumento de Deus para mudar todo um contexto, uma realidade. E por que isso para mim é importante ao ponto de nessa noite eu querer pregar? Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu como pastor, como pessoa, eu tenho acesso a tantas histórias, irmãos. Eu tenho acesso a tantos contextos. Muitos de vocês não fazem nem ideia do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu compartilho. A minha função, ela me dá essa prerrogativa de entrar na vida das pessoas e ter um olhar muito clínico. E nós temos visto cada coisa terrível, irmãos, nesses dias. E eu vou confessar para vocês que às vezes a minha humanidade tende a falar mais alto. Em que sentido, pastor? No sentido de que alguns contextos, eu confesso para vocês que eu olho e chego a tremer dentro de mim e até a duvidar se aquilo pode ser alterado. Se haveria tempo hábil, se haveria recurso, se haveria condição. E eu tenho certeza que isso não é exclusividade de mim, alguns de vocês inclusive devem compartilhar isso. Quantos de vocês que não estão me ouvindo aqui nessa noite não estão vivendo em contextos assim, que parecem ser imutáveis, que não têm condição de mudar? Quantos de vocês não podem compartilhar juntamente comigo, né, esse estarrecimento, essa frustração de olhar para uma história, de olhar para uma família? Talvez eu estou falando da sua própria casa. Estou falando de parentes seus, eu estou falando de pessoas com as quais você convive, que é mais fácil uma pedra sair andando do que aquela pessoa mudar de vida. Contexto de morte. Querido, olha esse contexto onde essa menina foi parar, olha dentro daquela casa. O cara tinha dinheiro, tinha poder, mas era doente, miserável, ia morrer. É um contexto de morte, um contexto de doença, um contexto tóxico, porque a lepra é contagiosa, ela era obrigada a trabalhar lá dentro. Ela não tinha escolha, ela tinha que limpar o quarto dele, a cama, mexer, as coisas que ele comia, ela teve que habitar ali dentro, ela estava morrendo, ela corria o risco. Meu Deus, e uma mulher de Deus, uma menina de Deus. Olha onde eu vim parar, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha um lar, olha onde eu vim, é muito rico, é muito lindo, tem de tudo, mas é lindo por fora, porque dentro é morte. E quantos de nós, irmãos, muitas vezes não temos que conviver exatamente nesse contexto de morte. De morte, tendo que lidar com gente leprosa. Amados, eu sei que tem pessoas aqui que têm o seu leproso. Estão tendo que lidar com os seus leprosos. Leprosos de alma. Leprosos de palavra que abre a boca. Sai toxina, sai veneno, sai maldição. Para alguns, esse contexto é onde trabalha. Quão saudável, quão importante é termos um ambiente de trabalho gostoso, onde você tem prazer, onde você pode produzir, onde você pode botar para fora a sua capacidade. Aquilo ali não é só um ganha-pão, é um meio de realizar a vida, mas para alguns é uma tortura. Para alguns, né? Eu vejo isso pela forma como a gente se refere ao trabalho. Hoje eu vou para a guerra. Hoje eu vou para a batalha. Olha o sinônimo, né? Hoje eu vou para a luta. O que é guerra? O que é luta? Quem é que vai para a luta animado? Quem é que vai para a guerra disposto? Né? Olha aqueles filmes de guerra, os soldados tudo indo com medo. Mas ele está falando isso porque é exatamente assim, pastor. O meu trabalho é uma maldição. O meu trabalho, Deus que me perdoe, pastor. Mas é lidar o tempo todo com gente doente, gente atribulada. Meu patrão, misericórdia. Eu acho que ele fez estágio com o capeta. Não é possível aquele homem. Ele usa tudo que ele pode para me destruir. Eu saio daquele ambiente de trabalho carregado, pastor. Quando acaba o expediente, eu não estou cansado fisicamente, eu estou cansado de alma. Porque é muito difícil. Me desgasta.
Quando não é o patrão, é as outras pessoas com quem eu tenho que trabalhar. Gente que tem tudo, não precisava ser avarento. Quem conhece gente assim? Não precisava, mas briga por centavo. Briga por arroz velho, briga por um pedaço de salsicha, briga por um vale transporte. Faz questão de tudo e me persegue. Como é que a pessoa fica dentro de um ambiente desse, irmão? E quando não é o patrão, não é os outros funcionários, são quem? Os clientes. Um pior que o outro. Um dia chega um oprimido, outro dia chega uma pessoa que acha que por eu estar ali trabalhando, eu tenho que aturar tudo, eu viro para-raio. E descarrega em mim. Passou o trabalho numa casa de família que é só Jesus. E o pior é você ter que entrar naquilo ali, ver tudo aquilo ali, sair e não falar nada. É morte. Eu sei que eu sou profeta, eu sei que eu estou descrevendo a vida de algumas pessoas aqui. Quantos de nós, irmãos, temos que estar assim, como essa menina? Você vê, né? Ninguém presta atenção nessa menina. Agora eu estou descrevendo para você e você viu que você é essa menina. Você é essa menina. Agora, é claro, um trabalho, um contexto, é uma coisa. Agora, e quando é dentro da sua casa? Porque quando é trabalho, tudo bem, você está ali para ganhar seu dinheiro, você tem que ganhar, né? Mas no de tudo, se dá uma louca, você chuta o balde, né? Eu vou vender bala no trem, mas aqui eu não fico. Nada contra vender bala no trem, mas abrir mão de uma carteira assinada para pastor, mas nada paga a minha paz. Ok, então tá bom. Então um trabalho atribulado, você ainda, nas últimas instâncias, ou querendo ou não, das 5 horas tu vai embora. Acabou. Agora, e quando é dentro de casa, meu amigo? Quando é dentro do quintal? Hein? Você tem que dividir a cama. E quando é com uma pessoa que deveria ser tua amiga, deveria ser a pessoa que te apoia, porque você está casada com o filho dela, você alimenta o filho dela, veste o filho dela, cuida dos netos dela, mas ela te odeia. E faz tudo para te prejudicar teu casamento. Uma sogra oprimida, atribulada, endemoniada, doente, leprosa. Uma mulher que era para ser uma mulher. E ainda algumas ainda se dizem de Deus. Qual você ainda está para descobrir? Que Deus que essa mulher serve. Mas é uma mulher doente. Outros estão casados com leprosos. Outros geraram leprosos. Filhos ingratos. Que não sabem o que é honra. Filhos para quem você deu tudo, semeou tudo, abriu mão muitas vezes de comer. E são terras inférteis. Sabe o que é uma terra infértil? Você bota semente, bota água e não gera nada, não devolve nada. Só está para comer. É um filho de desonra, um filho leproso, doente. Famílias, irmãos, enfim, eu podia ficar a noite toda aqui descrevendo o contexto. Você já entendeu o que eu quis dizer? E a verdade é, irmãos, que essas situações, essas cúpulas, olha para mim, cúpulas, né? Essas celas sem grades, essas prisões onde nós somos obrigados a conviver naquilo ali dentro, isso, a gente se pergunta, será que isso pode mudar? Meu Deus, será que eu vou viver assim até morrer? Será que poderia reviver esses ossos? É possível mudar esse contexto? E aí eu jogo a bola para você. Eu devolvo. Faça essa devolutiva para você. Não precisa me responder, não basta refletir no seu coração e responder no seu coração. Você crê que é possível essa realidade mudar? Você crê? Um emprego mudar? Você crê que é possível a sua casa mudar? Sua família mudar? Sua sogra mudar? Você crê? Pois é disso que nós estamos falando. Como profeta eu digo, é possível, porque servimos
ao Deus do impossível, Deus que cura a lepra, restaura relacionamentos, muda a realidade. Ele olha desde os altos céus, ele ergue o pobre, ele levanta o necessitado do monturo, ele muda destinos, ele restaura casamentos, ele transforma corações. Eu estou aqui nesta noite para falar, para te dar esperança, para que você tenha um outro olhar sobre esse contexto, para que você possa crer que ali é um vale de tribulação, um vale de lágrimas, mas Deus pode transformar em um vale de bênção. Deus pode mudar a tua família, Deus pode mudar o lugar do teu trabalho, Deus pode mudar esse bairro, Deus pode mudar essa igreja, Deus pode, querido. Quantos creem nisso? Se expressem diante do Senhor. Um Deus vivo. Ele diz para Abraão: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Poxa, teria um lugar mais improvável do que a casa de um estrangeiro leproso? Essa menina foi mandada para o outro lado do mundo. Chegando lá na casa de um morto, vivo. Camarada idólatra. Não conhecia nada de Deus. E Deus não mudou a história dele. Deus entrou com providência. Isso aqui é um registro para que nós tenhamos fé. E entendamos nesta noite que é possível eu influenciar positivamente aonde eu estou. Eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: meu irmão. Não, mas com voz de crente, né? Diga: meu irmão, é possível você influenciar positivamente onde você está. Amado, isso é importante, esse último pedacinho, porque nós ficamos pedindo para mudar de lugar. Deus não quer nos mudar de lugar, Deus quer mudar o lugar onde a gente está. É possível mudar, é possível você influenciar, é possível ter uma nova história. Ali é possível, pastor. Creia. Quantos creem nisso? Creia. Creia. Agora Deus vai usar alguém ali. Deus vai trabalhar, o Senhor vai operar. Deus vai mudar contexto de morte em vida. Com esse texto, e esse é o tema da mensagem, para você que está anotando: influenciando positivamente onde eu estou. Influenciando positivamente onde eu estou. Esse é o grande segredo desta mensagem. Por quê? Porque essa mensagem nos coloca numa posição crucial. Esta pregação nos inclui como agentes de mudança. Se você estiver preparado para ouvir essa pregação, não sei se você está. Se você estiver preparado para ouvir essa pregação, tiver maturidade para aguentar o que você vai ouvir aqui nessa noite, você vai entender que você está incluído no processo. Essa palavra é para você que está vivendo uma realidade onde não é necessariamente a sua, mas te afeta. Não é você o leproso, não é você o doente, pelo contrário. Mas você convive com leprosos. Você está em um contexto que te afeta. E hoje está te afetando mais do que você afetando. Está te botando para baixo, está te fazendo mal. E aí nesta noite você vem aqui neste lugar e eu humildemente vou te ensinar hoje. Vou ministrar o teu coração. Para que você mude o jogo, vire, você se levante, posicione e tenha um novo olhar. Não. É possível fazer a diferença aqui. É possível, olha que interessante, é possível esse quadro mudar sendo eu o agente. Em que sentido, pastor? Sendo um agente de Deus, é possível Deus usar a minha vida para mudar esse lugar. Olha que coisa tremenda. Porque você não vai chamar anjo nenhum. Você não vai vir ninguém de fora. Essa não é daquelas mensagens onde eu vou dizer: clame porque virá um socorro. Não, o socorro vai ser você. A resposta vai ser você. Você está querendo isso? Você está pronto para isso? Em dizer-me aqui, tu usou uma menina. Olha isso, irmãos. Tu usou uma menina. E essa menina foi boca tua naquela casa. Tão simples. Tu usou essa menina.
E olha a revolução que essa menina causou. A palavra que saiu da boca daquela menina moveu reis, moveu profetas, moveu água. Aquela menina inicia, um rolo que ao desenrolar acabou desencadeando na glória do Senhor e na conversão de toda uma casa. Tu não usou essa menina?